Em nome do presidente do Senado e da presidência da Comissão de Direitos Humanos, no encerramento dessa sessão, fizemos o seguinte pronunciamento. No último domingo, lembramos todos o dia 20 de novembro, dia de Zumbi dos Palmares. A celebração da consciência negra, contudo, vai muito além de questões pessoais ou de interesse do conjunto de afrodescendentes, é algo a ser lembrado, comemorado por toda a sociedade brasileira. Senhoras e senhores, a despeito de tantas mazelas presentes em nossa história, no fio dos séculos, desde a chegada dos portugueses até a atualidade, a miscigenação representa um verdadeiro ativo de nossa cultura e é real. O encontro de tantos povos nas terras brasileiras resultou nesse povo lindo, com a participação fundamental do povo negro, em uma mentalidade aberta e inclinada à aceitação das diferenças. Dos portugueses, herdamos a língua-mãe, as instituições e a curiosidade para desbravar o mundo e investigar o novo. Poucos povos apresentaram tamanha coragem para transpor os mares e caminhar em terras desconhecidas. No Brasil, foi a nefasta escravidão que garantiu a Portugal o sucesso na impressionante tarefa de domínio do monumental colônia da América do Sul. A cultura portuguesa, todavia, guarda uma saudade lacriminosa e um recato entristecido, tão bem retratados nas melodias do fado. Eis porque o brilhante escritor Jorge Amado certa vez afirmou terem sido os negros os que nos salvaram da melancolia dos portugueses. Longe de nós também, entendam bem, senhoras e senhores, senadores e senadoras, aqui reforçar qualquer tipo de estereotipo ou de opinião negativa em relação ao povo português, que nós tanto conhecemos. Mas a verdade é que a carga humana dos navios negreiros despejou em nosso litoral muito mais do que os braços para o cultivo da terra. O que de mais valioso nos chegou foi toda uma luz bela, bonita, de culturas africanas que, imersas na dor do trabalho forçado e no sentimento da saudade da terra, souberam imprimir máxima expressividade à nossa cultura tão solar. Somos, de fato, uma terra de enormes expressões culturais. Somos esse samba longínquo, esculpido em tambores e percussões imemoriais. Porém, cantado na expressiva língua de Camões. Somos sim a África, somos sim a Europa, somos sim um povo onde estão italianos, alemães, português, espanhóis e tantas etnias. A Ásia dos japoneses, que aqui também chegaram no início do século XX. Somos o povo dos indígenas, somos os povos que chegaram aqui, não só da África, mas dos 5 continentes. O Brasil acolhe a todos, como disse antes, os continentes, aqui todos chegaram. E fico com uma canção de um cantor e poeta brasileiro que diz: o mundo cabe num abraço. E esse abraço o Brasil tem dado a tantos imigrantes que aqui estão chegando. E eu espero que eles encontrem aqui a sua nova pátria. A nossa luta pelos direitos humanos, podem crer, não tem fronteira, porque, afinal, pátria somos todos. Muito antes do que conhecemos como história da humanidade, já se desenrolava nesse planeta uma história geológica, talvez só perceptível aos olhos de Deus. E antes desse minúsculo planeta azul se configurar como no presente, havia em sua superfície quente e imensa massa de terra denominada Pangeia, que então reuniu os 5 continentes,
tal qual nós sabemos. Mesmo ao exame vivaz de uma criança, na interpretação cuidadosa do globo terrestre ou do mapa-mundi, não escapa a perfeita coincidência do recorte da pátria-mãe África, como a Julieta da América do Sul, que da África se desprendeu na noite dos tempos. Terras e mares moveram-se no passado e ainda se movem, porém o Brasil e a África jamais se desprenderam, porque apresentam forte amarração espiritual, efetiva e intelectual. Hoje aqui, tanto quanto reconhecer em um país edificado no modo de produção escravista e agrário exportador, reconhecemos a imensa felicidade de nossa pluralidade. Celebramos o reflexo humano de nossos olhos e face, nos olhos e faces de mulheres e homens diferentes e, a um só tempo, tão iguais a todos nós. Sim, tão iguais a todos nós. Senhoras e senhores, a consciência negra tem como preceito básico a liberdade, que, por sua vez, tem como pré-requisito políticas de igualdade. Liberdade e igualdade são os ideais da força predominante na trajetória do grande Zumbi, um inquestionável símbolo da grande luta dos negros contra a escravidão. Zumbi, sim, Zumbi, para mim, foi o maior líder de todos os tempos da história desse país. Zumbi dos Palmares, ele já sabia que um outro mundo é possível, por isso lutou para um quilombo igualitário, onde lá no quilombo de Zumbi dos Palmares, negros, brancos e índios, todos eram bem vistos e ele recebia. Enfim, amigos, nesta sessão especial, o Senado Federal homenageia personalidades que se destacaram na luta tão bem representada pela figura daquele líder negro, mas que revelou outras figuras notáveis. Figuras como a de um homem que tão bem utilizou as tribunas do Congresso como deputado federal, como senador da República. Alguém que se tornou um dos mais importantes ativistas dos direitos humanos do Brasil e do mundo. Um idealista que escolheu a luta contra a discriminação e contra o preconceito como razão da sua própria vida. Um poeta, um ator, um escritor, um artista, um professor universitário, um secretário de governo, um parlamentar, tudo isso. Mas, acima de tudo, um incansável lutador, um guerreiro na defesa da cultura, da igualdade de direitos para a população afrodescendente. Refiro-me, claro, ao único e grande líder a quem eu peço uma salva de palmas, Abdias do Nascimento. Abdias Nascimento, receba lá no alto as palmas dessa sessão. A concessão da comenda, senador Abdias Nascimento, consolida, por parte dessa Casa, o reconhecimento dessa magnífica figura, mas é ainda uma insígnia destinada a homenagear pessoas ou organizações que têm oferecido contribuições relevantes à proteção e à promoção da cultura afro-brasileira. Este ano, o Conselho da Comenda Senador Abdias Nascimento, que tenho a honra de presidir, decidiu agraciar, em sua terceira edição, o Instituto de Mulheres Negras do Mato Grosso, IMUNE, o cantor Lazo Matumbi, que aqui nos brindou ambos com uma bela oratória, tanto a representante do Mato Grosso, como também o cantor Lazo Matumbi, a atriz Zé Mota e o percussionista Naná Vasconcelos, em memória. Fundado em 2002, o IMUNE
se autodefine como uma organização social que tem como objetivo orientar dinamicamente o processo de crescimento das mulheres negras. Para além dessa modéstia, de fato, o Imune se consolidou como uma organização sem fins lucrativos, que prioriza as questões de gênero, sem abrir mão de buscar o reconhecimento dos valores históricos, sociais e culturais das comunidades afrodescendentes de Mato Grosso e do Brasil. Verbete do dicionário Cravo Albim da música popular brasileira, me refiro agora ao grande Lazo Matumbi. Baiano de Salvador, mas um menino de Cotegipe, não fugiria jamais do destino e da sua própria história, do solo teropolitano a afrodescendente, cantor e compositor, poeta com vários álbuns gravados, sendo um deles classificado como dos 100 melhores CDs do Brasil no ano de 2013. Lázaro Jerônimo Ferreira, o Lazo, em 1988, foi convidado para integrar o Ilaie. Depois de alguns anos, se dedicou a fazer ação social dentro do Carnaval de Salvador. Pensando na importância do trabalho coletivo para a comunidade negra, continue conquistando dias melhores, criou seu próprio bloco Coração Rastafari, que troca alimentos não perecíveis por camisas, sempre tocando reggae e o coração dos brasileiros. Vamos em frente. Tem gente que me chama Chica, outro de Zezé. Pode me chamar como quiser. Essa é a nossa Zezé Mota. Em 2017, sentirá a emoção de ser homenageada na Marquês do Sapucaí. A Escola de Samba Acadêmico de Sossego de Niterói escolheu como tema de seu próximo enredo a deusa de ébano. Nada mais justo, em se tratando dessa fluminense de Campos, mais carioca da gema desde os 2 anos de idade. Aluna do tablado, começou a carreira de atriz em 1967, estrelando a peça Roda Viva de Chico Buarque. Zezé, além de se imortalizar, Chica da Silva atuou em incontáveis obras artísticas, peças de teatro, telenovelas, filmes, shows, disco, sendo considerada uma das mais importantes atrizes negras do Brasil. Um dos maiores percussionistas da música mundial, Juvenal de Holanda Vasconcelos, nosso querido Naná, que morreu em 9 de março desse ano, é uma referência internacional. Naná Vasconcelos venceu 8 prêmios Grammy e também foi escolhido pela revista americana Dove Beach em 8 oportunidades como o melhor percussionista do mundo, responsável por quase toda a trilha sonora de O Menino e o Mundo. A animação brasileira, de Ale Abreu, indicador ao Oscar de 2016, Naná, em 2013, ao ser o grande homenageado do Carnaval de Recife, declarou: ser homenageado vivo já é uma vitória. Na minha terra, são 2, o que mais posso querer? Infelizmente para nós, não deu tempo, Naná, mas você está aqui entre nós, tão presente que dispensa maiores comentários. Dada sua grandeza, meu caro doutor honoris causa pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, o seu percussivo nome ecoará sempre em nossas mentes, não apenas nessa sessão, mas em toda a nossa existência. Por tudo isso eu digo: vida longa aos ideais de Abdias Nascimento. Vida longa aos discípulos de Abdias Nascimento. Que as causas de Abdias Nascimento se eternizem nas nossas lutas. Gostaria muito que a humanidade fosse uma aquarela onde todas as cores brilhassem de forma natural, numa grande integração. Até porque os grandes diamantes se confundem pela beleza das cores, sejam brancos ou sejam negros. Adoro tanto a visão do encontro de raças que termino essa minha fala com um poema de canção que tem norteado muito também
o meu próprio caminhar ao longo da minha vida. Eu só acredito num Brasil novo, numa grande nação, quando negros e brancos e índios sentarem na mesma mesa e comerem do mesmo pão. Isso é uma frase de Martin Luther King. E por isso, o eixo desse meu pronunciamento. E termino lendo um poema que é uma verdadeira canção, que leva o nome de Eu Só Peço a Deus, imortalizado na voz de Mercedes Souza La Negra. Na minha visão, que direitos humanos não têm fronteira. Eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia solitário, sem ter feito tudo o que eu queria. Eu só peço a Deus que a injustiça não me seja indiferente, pois não posso dar a outra face se já fui machucado brutalmente. Eu só peço a Deus que a guerra não me seja indiferente. É um monstro grande e pisa forte. Toda a pobre inocência da nossa querida gente. Eu só peço a Deus que a mentira não me seja indiferente. Ser um traidor tem mais poder que um povo, que esse povo não esqueça facilmente. Eu só peço a Deus que o futuro não me seja indiferente, sem ter que fugir desenganando para viver uma cultura diferente. E termino com a última estrofe, que cai muito nesse momento. Eu só peço a Deus que a mentira não me seja indiferente. Ser um traidor tem mais poder que um povo, que esse povo não esqueça facilmente. Muito obrigado a todos.